O maior erro de um homem é achar que, para ser respeitado, ele precisa ser compreendido. A verdade é exatamente o oposto. O seu valor cresce no silêncio. Se você quer parar de ser subestimado e ser levado a sério, existem 5 coisas específicas que você precisa parar de revelar hoje mesmo. E fique atento, porque o último segredo é o que separa os líderes dos meros coadjuvantes. Tem um tipo de homem que entra numa sala e as pessoas o notam rapidamente. Não é porque ele fala alto, e também não é porque ele se apresenta com um currículo excelente. É algo diferente, uma sensação, uma gravidade, como se ele soubesse de alguma coisa que a gente não sabe. E tem também outro tipo de homem que entra na mesma sala e começa a falar, contar o que faz, contar o quanto ganha, contar o que planeja e também contando tudo o que acontece em sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho. E conforme ele fala, as pessoas vão se desconectando. E não é por maldade, é natureza. O cérebro humano ele é programado para valorizar o que ele ainda não entendeu completamente. Quando você entrega tudo de graça, o interesse some. E é aí que agora eu te pergunto com honestidade: qual desses homens você tem sido? Porque a maioria dos homens que sentem que não são levados a sérios, que reclamam que não têm respeito, que sente que as pessoas não ouvem quando eles falam, a maioria desses homens, o problema não é o que eles dizem, e sim a quantidade de coisas que eles dizem. Você já parou para pensar o quanto da sua vida você entrega para as pessoas sem que elas o peçam? Seus planos, suas metas, seus problemas, seus medos, suas conquistas, tudo isso sendo jogado aos ventos o tempo todo para qualquer um que apareça na sua frente? E aí você se pergunta por que não te levam a sério. E hoje eu vou te falar sobre 5 coisas que um homem de respeito guarda só para ele. Não porque é segredo por vaidade, mas porque ele entendeu uma coisa que a maioria nunca vai entender. O silêncio é poder, e poder não se explica, poder se demonstra. A primeira coisa que um homem de respeito nunca deve revelar são os seus planos antes de executar. Sabe aquela sensação boa de falar para alguém algo que você vai fazer? Parece que já está acontecendo. Parece até que aquela coisa já deu certo, que a gente deu um passo. O problema é que não demos o passo ainda, e pesquisas mostram que quando a gente revela ou verbaliza uma meta, o nosso cérebro ele experimenta uma antecipação da realização, ou seja, a gente sente parte da recompensa sem fazer nada, e aí a motivação cai. Além disso, abre espaço para o ceticismo dos outros entrar em nossa mente. E não precisa ser mal intencionado. Pode ser só será que vai dar certo? Dito por um amigo. Isso já planta uma dúvida, e essa dúvida mata a nossa ação. E o homem de respeito, ele primeiro age, depois conta para os outros, ou muitas das vezes nem conta. E a segunda coisa é a luta que ele está enfrentando. Aqui, muita gente erra feio, acha que vulnerabilidade é desabafar o problema com todo mundo, e não é. Vulnerabilidade de verdade é sentir o peso e continuar caminhando mesmo assim. É carregar o peso da dificuldade sem precisar que ninguém valide. Quando a gente sai contando cada dificuldade, cada crise, cada momento difícil que a gente passa, a gente não gera empatia, a gente acaba gerando um cansaço e as pessoas começam a nos ver como um problema ambulante. E o pior disso tudo é que com o tempo a gente começa a nos ver assim também. Agora, o homem que segura o peso sem anunciar aquele peso que ele está carregando, esse homem parece inabalável. E no mundo real, quem parece inabalável é tratado com um outro nível de respeito. Agora, preste atenção aqui, porque você provavelmente já pode ter feito os dois, anunciado um plano que não executou e desabafado uma luta para a pessoa errada. Mas preste atenção, porque isso não é fraqueza, isso é coisa normal do ser humano. Porém, continuar fazendo isso depois de entender, aí sim é uma escolha.
A terceira coisa que um homem de respeito nunca deve fazer é revelar o tamanho do seu bolso. Isso pode ser para cima ou para baixo. Se você fala que está bem financeiramente, você vira alvo de pedidos, de cobrança, de expectativas que você não criou. E se você fala que está mal financeiramente, você perde credibilidade. As pessoas costumam não confiar em quem parece que está afundando. O homem inteligente não faz nenhum nem o outro. Ele não fica comentando sobre o quanto ele ganha. Ele simplesmente não entra nesse assunto, porque sabe que dinheiro é uma das poucas coisas que, quando revelada, quase sempre cria problema onde não tinha nenhum problema. Então, isso que você vai estar fazendo não é falsidade, chama inteligência estratégica. A quarta coisa são os conflitos pessoais, especialmente de relacionamento. O homem, quando ele sai falando mal da sua mulher, da sua ex-mulher ou de qualquer conflito pessoal que ele esteja tendo para toda a família, todas as pessoas que ele considera como amigo ou qualquer uma pessoa que apareça, muitas das vezes ele não está pedindo conselho, ele está terceirizando uma coisa que ele deveria resolver. Esse é um assunto muito delicado que não deve ficar comentando com as pessoas, porque o preço disso é alto. As pessoas guardam o que você fala, e quando a situação muda, quando você consegue resolver o conflito, quando você e a sua esposa voltam a estar tudo bem, as pessoas não esquecem tudo aquilo que você disse. E você resolveu aquele problema, mas as pessoas que você contou não resolveu. E o homem que resolve os seus conflitos dentro de casa com a pessoa envolvida sem colocar audiência no meio, esse homem tem sua vida muito mais sólida e uma reputação muito mais intacta. E aqui tem uma coisa que eu preciso que você entenda de verdade. O problema não é você ter passado por conflitos. Todo mundo passa. O problema é quando os conflitos da sua vida privada viram entretenimento público. Aí você perde o controle. E junto com o controle, acaba perdendo o respeito. A quinta coisa, e essa é a que mais dói, é o quanto você ainda não é. Todo mundo está num processo, ninguém chegou no topo completamente. Mas existe uma diferença enorme em ser humilde sobre isso em silêncio e ficar anunciando suas falhas, suas limitações e suas inseguranças, como se isso te tornasse mais autêntico, porque isso não te torna mais autêntico. A autenticidade de verdade é agir de acordo com quem você quer se tornar. Não é confissão pública de suas fraquezas. Quando você fala demais sobre o que você ainda não consegue, sobre o que ainda não é, ou sobre o quanto você ainda falta para conquistar ou conseguir alguma coisa, você acaba programando a percepção das pessoas antes mesmo delas terem a chance de ver de verdade quem você é. E aí, mesmo quando você cresce, quando você muda, quando você se torna quem sempre quis ser, algumas pessoas já te enxergam pelo que você mesmo declarou que era antes. Então, o código do silêncio não é sobre ser frio, não é sobre ser misterioso por vaidade, é sobre respeitar o seu próprio processo o suficiente para não se expor antes de estar pronto. E aqui está a virada que eu quero que você leve desse vídeo. O homem respeitado não é quem mais fala, é o que mais pensa antes de falar. E a partir de hoje, antes de falar sobre qualquer coisa da sua vida, faça essa pergunta simples: isso precisa ser dito? Ou eu só quero aliviar alguma coisa? Se você quiser só aliviar, respira, segura e resolve internamente. Isso não é repressão, isso é maturidade. E maturidade, no fim, é exatamente o que separa o homem que todos respeitam do homem que todos ouvem sem prestar atenção. Se esse vídeo fez você pensar em algo que você não deveria ter falado, ou em algo que você vai parar de falar de agora em diante, deixe nos comentários. E não escreva o que é, só escreva "entendi", porque se você entendeu o vídeo de verdade, você já sabe o porquê de não escrever o que é. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva.
não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.